bom dia, bom dia. Vamos chegando devagarzinho aí. Uma ótima quarta-feira a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série, nosso seriado, na verdade, nosso podcast, né? Que é o Café com Penal, todas as quartas-feiras pela manhã. Hoje, um breve atraso, tive um probleminha lá no YouTube, viu, gente? Vamos fazer aqui só pelo Instagram. Quem estava acostumado aí a fazer pelo YouTube, hoje faremos aqui pelo Instagram. Confere só, por favor, me confirma aí se estão me ouvindo, se estão me vendo. Matheus, Alessandro, Ninha, Matheus Sabac, Felipe Brandão, Delta Salvador tá por aí. Só confirma se estão me ouvindo, se estão me vendo, se o áudio tá beleza. Ó, não esquece, claro, de clicar aqui no aviãozinho para compartilhar a live com a galera aí que tem que aproveitar esse conteúdo informativo, de qualidade, didático e direto para você aqui todas as quartas-feiras. Quase perdi as contas já. Hoje já vamos por 48º episódio. Daqui a pouco a gente faz um ano aí, vamos ter episódios de comemoração. Maravilha, grande Filipinho, sumido, Leilane, Poli Santos, Patrícia, Camila, William. Então, galerinha, aperta o play, a resenha vai começar. Grande Márcio, está no ar o nosso Café com Penal, episódio número 48. Parece que foi ontem que a gente começou a falar do Café com Penal. Já estamos aqui no episódio 48. Mara Rangel, só lembrando, aqueles que são afetos aí ao YouTube, hoje tivemos um probleminha lá de configuração. Vamos fazer apenas pelo Instagram. Em breve a gente sobe a live para lá. Fechou? Então, ó, um brinde pra gente começar. Uma boa quarta-feira a todos. Queridos, sempre começa a nossa live, nosso bate-papo, explicando mais ou menos como funciona o quadro. Sempre tem gente saindo, tem gente entrando. Café com Penal foi idealizado já há algum tempo por mim, com a ideia de discutir temas práticos, temas teóricos e também os fatos da semana. Ou seja, para ajudar você, estudante, ajudar você, advogado, principalmente advogada, que está iniciando na advocacia, sobretudo a criminal. Algumas dicas importantes, hoje falarei disso. Primeira parte da nossa live será 3 dicas impactantes aí para você conseguir mais clientes. Isso é muito importante, dicas simples, mas que sim podem alavancar a sua carreira, podem fazer diferente dentro desse mercado de trabalho. Em seguida, falaremos dos fatos da semana. A galera adora os fatos da semana, por isso, na verdade, que o quadro surgiu. Toda semana, infelizmente, né, é uma realidade social, nós temos aí fatos jurídicos que têm repercussão, que têm relevância criminal, e sempre recebia muita mensagem de estudantes, de alunos, de amigos, pedindo para comentar o caso A, o caso B. Comentamos recentemente o caso Daniel Alves, um caso bem difícil. E claro, minha análise jurídica aqui hoje, vou trabalhar um pouquinho com vocês com o caso da Boate Kiss. Então você que está aí tranquilo na quarta-feira, aguarda aí que daqui a pouquinho, 10 minutinhos de dicas, e vou trazer para vocês todas as nuances desse caso tão complexo, tão difícil, dessa tragédia que foi ocorrida lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já há 10 anos, e que vitimou aí quase 1.000 pessoas, né? Entre mortos e feridos, quase 1.000 pessoas, e infelizmente o julgamento foi anulado, infelizmente porque existiram de fato diversos vícios absurdos. Essa sana pela punição acabou, na verdade, dando um tiro no pé. Nós temos aqui pelo menos 6 arbitrariedades que levaram à anulação do julgamento. Vamos discutir a questão do dolo eventual, culpa consciente. Muita gente pergunta, professor, que maluquice é essa? Dolo, naquele caso da Boate Kiss, é culpa? Calma, a gente vai começar um pouquinho. Pegaram emprestado aí algumas teorias alemãs, a teoria do dolo como compromisso cognitivo, o dolo sem vontade. Então, ó, segura aí, são 2 partes. Primeira parte, dicas, grande Kelton, Jamila e Karina. Algumas dicas para entender um pouco melhor, para conseguir angariar mais clientes. 10 minutinhos. Em seguida, vamos esmiuçar desde o início do procedimento do júri, esse procedimento bifásico, que é a Boate Kiss. Então, mais uma vez, aquela blogueiragem, aquele cafezinho com penal. Aproveite, compartilhe, deixe seu coraçãozinho, faça seu elogio, nada de crítica a uma hora dessa que a gente está acordando ainda. Fechou? Queridíssimos e queridíssimas amigas, primeira parte da nossa live, episódio 48, tá aí. 3 dicas para você conseguir angariar mais clientes. 3 dicas para melhorar sim a sua captação, não sendo pejorativo. Advogado precisa de cliente, porque cliente paga as contas, cliente traz os seus honorários e faz você ter uma vida razoável, sustentar a sua família. Então, primeira coisa, advogado, advogada, não tenha medo de ganhar dinheiro. Não tenha a síndrome do impostor de não se sentir, muitas vezes, merecedor daquele dinheiro. Claro que você é.
se você estuda, se você se dedica, se você trabalha, você precisa sim ser bem remunerado. E para ser bem remunerado, você tem que fazer por onde. Então, se eu vou falar em conseguir cliente, eu estou falando sim de ganhar dinheiro. Não estou falando aqui, claro, de fórmulas mágicas, faça seu primeiro 1 milhão em 30 minutos, porque não tem nada fácil na vida. A advocacia não é fácil, a advocacia criminal também não é fácil, mas algumas dicas de quem já passou por isso bastante. E em breve voltando aí também, Grande Catani, para que você tenha uma carteira de clientes maior, para que você chegue ao nível do meu querido amigo professor Frederico Catani, esse advogado aí lá do Rio Grande, tio, que graças a Deus tem uma condição financeira muito boa, é um grande, eu acho que é o amigo mais rico que eu conheço, um grande advogado, mais do que merecido. Então, primeira coisa, a tia concorda comigo, não deve ter medo de ganhar dinheiro. Se você estuda, se você se dedica, você é merecedor de ser bem remunerado. Não seja um estelionatário. Canso de dizer isso aqui. Então, primeira dica, tia, bem breve, objetivo, depois de falar da Boate Kiss, quero sua opinião também, você que está por aí, se quiser aparecer ao vivo, bota aí ó, uma gravata, dá o Miguel, uma camisa pelo menos, pra gente conversar. Primeira dica, parece óbvia, talvez seja, mas é que eu menos vendo aplicado na prática. Porque, de fato, muita gente se apaixona pelo direito penal, falei isso recentemente em outra live, mas acaba casando com o direito civil, o direito do trabalho, e eu confesso, eu nunca consegui entender isso. Pessoas como nós, Frederico, pessoas como nós, Tchê, Murilão, nós somos fiéis, gente. Se eu me apaixono pelo direito penal, eu tenho que casar com o direito penal, não é casar com o direito civil. Como é que eu vou me apaixonar por um e casar com o outro? Então, primeira ideia é entender como funciona a seara criminal, a advocacia criminal, e não ter vergonha de ser advogado criminalista, com certeza, Kelvin e demais. Claro que talvez no início a advocacia criminal aparente ser um pouco mais difícil. Por que eu digo isso? Porque todo mundo tem um tio que foi demitido injustamente, tem uma ação trabalhista, todo mundo tem um amigo que teve um atraso de voo, uma compra que não deu certo, um corte de energia feito pela concessionária que não havia legitimidade para isso. Então ações consumeiristas, ações trabalhistas, elas rodeiam o nosso ambiente de maneira mais flagrante. É por isso que se roda mais processos cíveis, consumidores, processos de família, todo mundo separa, todo mundo briga por guarda de filho. O direito está aí para regular as situações. E vocês muitas vezes têm dificuldade de conseguir clientes na área criminal. Só que pensem um pouquinho o porquê dessa dificuldade. Não é porque as pessoas não cometem crime. Todo mundo reclama todo dia que a sociedade é perigosa, que a corrupção está instaurada, que toda licitação tem fraude. Vocês costumam dizer isso sempre, em qualquer mesa. O detalhe é, esse cliente não está chegando para você. Porque ele existe, primeira ideia. Ele pode não ser o seu tio que foi exonerado, mas pode ser um amigo de fulano. A diferença é que seu tio vai lhe procurar, porque ele não tem vergonha de entrar com ação trabalhista, ele não tem vergonha de entrar com ação consumerista, mas muitas vezes ele tem vergonha de contratar um advogado conhecido na área criminal. Porque ele tem aquela pecha de criminoso, aquela marca de Caim que é difícil de sair. E quanto menos gente descobrir que ele responde um processo criminal, melhor será para a sua vida social. Isso é uma realidade. Nós somos preconceituosos enquanto sociedade. Então a grande dificuldade é essa, porque a conta não está batendo. Crime tem. Arbitrariedade existe. Tem pessoas injustiçadas também, então o advogado sempre vai ter vez. Muita gente me mandou, tem 1.300.000 advogados no Brasil. Boa zorra! Quantos que estão aqui assistindo a live 8 horas da manhã? Quantos que estão se dedicando, se preparando? Então, primeira dica é se especialize. A advocacia criminal, como disse, é uma advocacia artesanal. Ponto final. Isso eu aprendi com o Fred. Você não faz advocacia de massa, salvo raríssimas exceções na área criminal, como assento de acusação. Então, primeira dica para conseguir cliente é se especializar. Parece óbvia e é, mas poucos são advogados especialistas. Tem uma galera que faz bico na área criminal. Que surge um HC, surge uma audiência de custódia, vai fazer, mas sem tecnicidade nada se sustenta, gente. Acabe com esse mito que é uma área fechada, que é uma área sem demanda, porque não é. Talvez seja o oposto. É a área que tem menos profissionais qualificados, muitas vezes por meio, por receio, por falta de informação,
E muitos têm, de fato, medo de atuar na área criminal. Quebre o mito que não tem vaga para você, porque tem, se você se qualificar. Então, quiser anotar, são 3 diquinhas, 10 minutos eu vou falar daqui. Primeira, e mais importante, se especialize. Como, professor? Estando aqui, velho. Exatamente, Murilão. Estando aqui, 8 horas da manhã, para assistir a zorra de uma live, meu irmão. Se qualifique. Faça cursos de prática. O cara se forma, Murilão, me pergunta, professor, eu faço pós onde? Pra quê? Me diga aí, o que é que você quer? Você quer um título? Faça. Você quer estudar para concurso? Pode até fazer. Mas se você quer advogar, a pós não vai lhe ajudar. Pode ser um complemento. Mas o ponto principal é fazer a zorra de um curso de prática. Porque a pós não vai lhe ensinar a sentar a bunda numa cadeira de uma audiência e saber interrogar alguém, interferir no depoimento de uma testemunha. Não vai te ensinar a chegar no plenário do júri e fazer uma parte no promotor. Você não sabe nem o que é a parte. Sabe por quê? Porque você tem que se preocupar com a parte prática. Grande Rafa, se você quer ser advogado, advogada criminalista, a pós-graduação pode ser um complemento sim, como tudo na vida, é óbvio. Mas vai estudar, velho. Vai pegar seu coleguinha mais experiente. Vai pegar seu professor. Vai com ele numa audiência. Vai assistir. Abre o YouTube, tem um bocado de coisa, meu irmão. Exatamente, Del. Tá aí, tudo bem. Vai fazer um curso de prática. Tem vários cursos interessantes no mercado. Eu sempre falo do EAC. Tenho projetos aí também, já antecipando, sem querer antecipar, para abrir um curso sobre advocacia criminal interessante. Então, primeira coisa é se preparar, perfeito. Saber ler. Para quem não conseguiu entender o que o Fred disse, saber ler você sabe. Mas você sabe interpretar direito? Você sabe entender o que aquilo pode favorecer a sua defesa? Então, primeiro ponto, se especialize. A advocacia criminal é a advocacia do milagre. A advocacia criminal tem área criminal. Ela fez um trato, ela combinou de condenar. O juiz, o promotor, as testemunhas, a sociedade fez um acordo velado e o procedimento, se você não interferir, é apenas um simbolismo, é apenas uma burocracia. Porque o Estado, ele é feito para a condenação. Se você não se mexer da cadeira, não usar as técnicas, não estudar, ele vai condenar. Isso é invariável. Porque aperta-se um play, se ninguém der o stop, a condenação já sai pronta. Como assim, professor? É pronto. O indivíduo que ele é denunciado, indiciado em sede inquisitorial. O delegado de polícia, ele vai buscar a condenação. Raros delegados fazem diligências para buscar provas de absolvição. Quantas vezes você, advogado, advogada, viu um promotor pedir diligência para confirmar uma tese de defesa, buscar uma testemunha que possa favorecer? Nunca! Porque o instrumento burocrático desse processo penal, cheio de garantias falaciosas, ele é feito para a condenação. Aperta-se o play no inquérito e o stop no trânsito julgado com o indivíduo encarcerado. Nesse meio desse filme, a figura que tem, que pode mudar esse processo automatizado, é você. E não é sentando lá para figurar a mesa. É sentando lá com conhecimento, com técnica. E eu sempre digo isso. Ninguém pode conhecer mais o seu processo do que você, meu irmão. Então, primeira coisa, primeira dica, breve e direto, não vou me alongar. Se qualifique. Se especialize para fazer jus àquilo que você quer ganhar. Faça o seu. Como? Assistindo live. Hoje você assiste no YouTube um sem número de grandes advogados. Você consegue, na minha época era muito mais difícil. Muito mais difícil. Você consegue observar pessoas que já erraram muito, advogados com mais tempo, aí o professor Ricardo Xavier, grande amigo. Então, primeira ideia, se qualifique, se especialize, não seja um estelionatário como a gente ouve por aí. Porque a advocacia não se sustenta sem tecnicidade. O lobby apenas, ele tem prazo de validade. Porque o efeito útil do processo que vai ter seu próximo cliente, principalmente na área criminal. Véio. Não existe. Você faz um lobby, você bota um terno bonito, seu escritório é lindo, mas deixa o cara preso. Não combata, claro, dentro da ética do bom combate, uma ilegalidade. Esse seu escritório bonito não vai durar um ano.
Porque não se sustenta a longo prazo, sobretudo que é o local de fala, na advocacia criminal, advocacia sem tecnicidade. Segunda dica, Ricardinho, Ana Beatriz, Janaína, agora tá aí, só advogado. Essa é muito mais difícil para pessoas da minha geração, da nossa geração, Ricardo. Mas para a galerinha mais nova é mais fácil. Além de se qualificar, claro, isso é óbvio, para não ser estelionatário. Segunda dica para você conseguir aumentar a sua carteira de clientes. Tem alguns cursos bons, viu, Leidinho? Eu tenho um curso de EAC chamado Expert em Audiência Criminal, que a gente ensina aí bastante sobre a audiência. Se quiser, manda uma mensagem para mim. E estou já planejando, ajustando, começando a gravar a próxima semana. Uma surpresa aí, um curso completo, mas em breve eu falarei mais. Não posso ainda ter um contrato de sigilo, que aí, meu irmão, vai ser sensacional. Queridíssimos, segundo ponto é posicionar-se como advogado. Posicionamento. Esse é muito difícil para mim, para Ricardo, pessoas mais velhas. Porque o mundo mudou muito, gente, nos últimos anos. A pandemia acelerou demais esse processo de, sabe, automatização das coisas. Exatamente, Cris. E hoje não existe mais. Na minha época era assim ainda. O sujeito abria um escritório, colocava uma placa, claro, sóbria, dentro dos limites da ética. Advogado. Aí tinha lá as áreas, civil, consumidor, sentava-se no seu escritório. Vez por outra entrava um cliente porque via a placa, um escritório bonito, e ele fechava um contrato de honorários. Isso acabou. Hoje a informação ela é digital. Felizmente ou infelizmente o mundo mudou. A gente não tem que reclamar. Tem que saber lidar com essas mudanças sociais. A tecnologia chegou, gente. Hoje você faz audiência de qualquer lugar. E eu estou falando de hoje, porque eu falei de ontem. 5 anos atrás eu rodava o Brasil fazendo audiência. Saía de manhã para ir para Palmas, depois ia para São Paulo, depois ia para Brasília. É uma maluquice, uma burrice. A tecnologia ajudou. Pegue ela para te ajudar. Então a segunda dica é se posicione enquanto advogado, aqui especificamente advogado criminalista. Use sim rede social, gente. Não é usar rede social para fazer graça. Não é rede social, Fernandinha, para fazer meme. É usar a rede social de forma profissional. De forma empresarial. Porque eu estou observando o que você faz. Todo mundo observa. A chance de ganhar confiança é maior. Eu não estou dizendo aqui que o cabra vai olhar seu Instagram e vai lhe contratar, não, tá? Fica assim, Júlio. Como assim, professor? Não vale. A advocacia criminal não se procura no Instagram, não, tá? Mas isso dá uma legitimidade do seu trabalho. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Isso vai legitimar a sua atuação quando ele vê que tem um conteúdo bem produzido. Então, segunda dica, se posicione. Montar um escritório físico, colocar uma placa bonita e ficar esperando, não vai entrar um cliente. Antes entrava, por incrível que pareça, a advocacia era isso. Hoje nós temos 1.300.000 advogados. Então a coisa tem que mudar. Você tem que se posicionar, velho. Todo mundo tem que saber que você é advogado criminalista. Quando olham para você, te identificam enquanto aquela persona. Como é que eu faço isso? Rede social, dizendo que você é advogado criminalista, produzindo conteúdo da área criminal. E eu falo muito isso no curso de oratória, né? Você tem que produzir conteúdo para o seu destinatário. Não sei se esse Ricardinho tá por aí ainda. Gente, eu vejo tanta gente que se forma e vai produzir conteúdo digital, certo? Vai se posicionar em rede social, massa, bacana, muito legal, não tem medo, não tem vergonha, tem que ir mesmo. Só que aí se posiciona pro coleguinha, pro professor, e faz lá uma publicação que a emenda Jabuti foi considerada inconstitucional. Que zorra a emenda Jabuti, rapaz? Pra quem que você quer informação? Se o cara é da área civil, ele tem que se comunicar com o seu destinatário final, que é o cliente, pô. Não vem falar de emenda Jabuti, não, meu irmão. De efeitos, modular os efeitos da PQP, porra. Vai dizer assim, ó, atrasou seu voo, sabe o que fazer. Empregador não está pagando hora extra, seus direitos são esses. Comunicação é objetiva. Aprenda a produzir conteúdo para quem você quer. Não é para fingir que você é intelectual, não, porra. Você pode ter conhecimento, mas saiba passar o seu conhecimento. Eu posso publicar aqui da teoria alemã. Vou falar hoje da teoria do compromisso cognitivo. Vou falar de uns 3 gringos. Mas não é o meu objetivo. É só como reforço. Porque comunicação é o que chega, não é o que você fala. Eu digo isso no curso de oratório o tempo inteiro.
Comunicação não é o que eu digo, comunicação é como o outro entende. E como o outro entende, pode não parecer, mas a obrigação é nossa também. Se a gente quer passar a informação para o outro bem passada, eu tenho que entender como o outro entende. Primeira ideia. Então vai produzir, vai se posicionar em rede social, como disse Janaína aí, ó. Vai lá no salão de beleza, vai no jogo do Bahia. Você, pô, beleza, meu irmão? Meu nome é Caio, eu sou advogado. Se posicione, meu irmão. E use estratégia. O mundo mudou. Marketing digital para advogados é uma realidade. Claro que é diferente de outras áreas. Tem a sobriedade que exige, a seriedade que exige a profissão. Tem as limitações, que algumas são sim importantes. Muito importantes. Porque é uma atividade muito séria, muito responsável para quem é responsável. Mas você pode sim utilizar algumas ferramentas, gente. O Google ADS. Gente, eu fiz uma pesquisa agora. Só no último mês, 390 pessoas pesquisaram advogado criminal em Salvador pelo Google. Tá indo para onde esse cliente? Tá indo para o seu escritório? Tá entrando em contato com você? Se não tá, talvez você tenha que mudar alguma fórmula desse marketing. Claro que o marketing digital para advogado é diferente. Você não tem como criar... Eu sempre brinco, a gente sempre brinca isso, eu gosto muito de estudar marketing, enfim. Essa parte digital eu gosto bastante. Eu sou velho, mas eu sou moderno. E é diferente o marketing digital da advocacia criminal, porque eu não tenho como criar necessidade. O ideal do marketing é o quê? Cria necessidade que ele vai adquirir seu produto criminal. Você não pode falar, velho, cometa um crime ali, na moral, que aí eu vou lhe defender. Claro que não. Só que o marketing é diferente, o marketing de posicionamento. Aí, Kevin, então o cartão físico funciona ainda para pessoas da sua geração, tá? Que hoje você pode usar o celular aqui, ó. O cara grava, já sai com contato, com e-mail, fica salvo na agenda. Mas eu vou lhe ensinar depois. Você é de outra geração, você é meu padrasto. Queridos, ou seja, o boca a boca, parafraseando o Kelvin aí, ele é importante ainda, mas o posicionamento é importante. Uma rede social construída, se você tiver tempo e condições, um site bem específico, falando das decisões, falando dos institutos, o posicionamento é muito importante. Então, para mim, dica 1, qualificação. Dica 2, posicionamento em rede social no inferno. Saiba usar os instrumentos, as ferramentas, o Google ADS, entre tantos outros aí, porque foram 390 consultas. Google. Você achando que não se procura. Eu achava que não se procura advogado criminalista no Google. 300, falando de Salvador, viu? Não falei da Bahia, do Brasil, não. Tá indo pra onde? Aquilo que eu disse no início, não tá batendo essa história de que não tem cliente. Se eu reclamo que a criminalidade tá por aí, que todo mundo é corrupto, todo mundo quer dar um jeitinho, que os presídios estão abarrotados. Tá indo pra onde? Será que você está fazendo o seu, se posicionando? Será que seu coleguinha sabe que você é advogado criminalista? Ricardinho passou aí mais cedo. Eu sei que Ricardo é tributarista. Ele sabe que minha área sempre foi área criminal. Porque eu converso sobre. Porque eu vou no escritório dele e ele, à época, ia no meu. E a gente conversava sobre. Aí eu vou para o terceiro ponto. A gente fazia parceria. Se primeira coisa, que é a base, a dica zero, é a qualificação com cursos de prática, cursos de oratória, até uma pós-graduação de forma complementar é importante. A dica 2 é seja reconhecido como advogado. E primeiro você tem que se reconhecer. Você tem que assumir. Eu sou advogado criminalista, onde quer que seja, eu vou enfrentar os preconceitos. Porque eu não devo nada a ninguém. Ninguém paga a minha conta. Quem paga a minha conta, quem tem a consciência tranquila de agir com probidade, com ética, sou eu. Primeira coisa, meu irmão. Então não vem com gracinha, não. Ah, advogado de pós-cadeia. Posso ser o que eu quiser. Porque o que não falta é arbitrariedade. Vergonha é quem coloca na cadeia de maneira arbitrária. Isso a gente vê o tempo inteiro, inclusive no julgamento daqui, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ponto! Então, desculpa, às vezes eu me empolgo. Se posicione. Rede social. Tá aí, ó, Caio, ou sei lá, Janaína, advogada criminalista. Porque o cara bateu o olho lá, ele vai lá uma vez, não vai lá nem aí. Mas de repente, tomou uma cachaça errada, dirigiu, foi preso. Ele vai pensar em alguém na hora, no desespero. Quem é? Quem ele viu lá, a amiga dele de colégio, que estudou com ele na 2ª série, mas que ele acompanha a rede social e viu que ela está advogando, pô. É assim que você vai formar sua carteira de clientes. E a terceira é a principal. Olha, Nigonais, entende tudo aí, minha coach de vida. Posicionamento estratégico. Perfeito, ó. Se não acaba perdendo tempo, tem que estudar, fazer linha editorial, produzir conteúdo nutricional. Daí você é um fenômeno. Por isso que eu sou um fenômeno.
ao lado de uma cidadã dessa. Quem não conhece aí, meu anjo, Janine Gonais, sabe tudo, me ensina bastante, aprendo muito com ela. Não siga não que eu tenho ciúme. Senhores, seguindo a nossa brincadeira. Terceiro ponto, talvez o mais importante, que seja o funil disso tudo, que é a consequência desse posicionamento, é o network. Palavra nova, né? Network, o networking, que zorra é essa? Gente, é fazer contato. Tudo na vida é se conectar com as pessoas, é fazer conexão, conhecer gente. Isso sempre existiu, só tem um nomezinho novo agora, americanizar. É fazer contato. Tem um congresso na sua região, vá, meu irmão, velho. Não sei se Palma tá por aí. Vai ter agora o congresso de política criminal, o primeiro congresso de política criminal. Estarei presente aqui em Salvador. O preço ontem tava 60 conto, velho. Você vai pagar 60 conto, sei lá, 100 reais, para ir para um evento. Tô ganhando nada não, viu? Para ir para um evento qualificadíssimo, grandes profissionais, e vai conhecer gente, velho. Vai trocar ideias, vai sentar em outras mesas, vai sair do lugar comum. A advocacia é network, que tem tudo a ver com o anterior, tem que se reconhecer como advogado criminalista. Vá, sim, para eventos presenciais, para eventos online também é importante, mas o presencial também é muito interessante, gente. Faça network. Grande Fabiano, assista às aulas, vai para o congresso, velho. Vai passar um dia aprendendo e conhecendo o seu professor. Trocar uma ideia com ele de 5 minutos, às vezes tirar uma dúvida de um processo, conversar com um colega do lado que já tem uma experiência maior do que a sua. Isso é importante demais. Faça parte, se integre na comunidade de advogados criminalistas. Porque o que falta muito hoje é esse contato entre advogados que têm a mesma finalidade. Esse foi o objetivo de fazer o XP em audiência criminal. A gente tem uma comunidade para tentar discutir casos, pô. Para um entrar em contato com o outro. Olha, tem uma audiência lá em não sei aonde. Pode fazer? Posso. Consegue um correspondente para mim? Consigo. Porque o que eu vejo 1 milhão de advogados que não conversam, não dialogam. Burrice, vaidade, não sei o que é, não. Senta e conversa, meu irmão. Ó, faça parte, integre essas famílias, essas comunidades. Isso é muito importante, pô. Porque você tira dúvida, você faz parceria, isso é network. Professor, eu não conheço ninguém na área. Claro, essa live não é para quem é filho de ministro, não, tá? De desembargador, não, que já tem seus contatos. Essa live é para quem vem do zero, ou do quase zero, como a grande maioria, foi o meu caso. Senhores, saiba usar as plataformas de captação. Migalhas, Jus Brasil, tem várias, gente. Vai pegar um clientezinho aqui, vai pegar um clientezinho ali. Daqui a pouco a sua carteira está completa. Porque você se especializou, já sabe o que fazer. Você se posicionou, foi reconhecido como tal. Quando o cara entrar em contato com você, ele vai ver que você é advogado criminalista. Você se posicionou, você fez o seu network, fez o cadastro. Faça sim, cadastro sim. É importante, pô. E aí você vai para o último ponto, que é ser resiliente. Não tô aqui para vender facilidade, não. Não existe. É mentira, não tem facilidade. Você não vai ficar rico, fazer 1 milhão em 30 dias. Licitamente, pelo menos não, que é o que eu prego aqui. Então, primeira ideia, ó, velho, saiba quem você está seguindo, saiba quem você está observando, saiba a seriedade das coisas. Grande Marcão. Marcão sabe o que eu tô querendo dizer. Tem muita gente, eu vi agora, não sei se foi o Marco, não, foi o colega, que posta que é especialista em audiência criminal. Nunca fez audiência criminal, porra. Faça um filtro das informações. Hoje, rede social tem pontos positivos e negativos. Você tem informação demais, nem todas são de qualidade. Então entenda quem você vai seguir. Seguir, que eu digo, é acompanhar, entender o trabalho. Porque tem um bocado de gente vendendo facilidade por aí. E não existe facilidade. Nada na vida. Pelo menos não licitamente, nada paga botar a zorra da cabeça no travesseiro e dormir bem. Ah, não, venha comigo aqui que você vai fazer 1 milhão em um dia. Vá, pode ir. Boa sorte. Aqui são dicas que com consistência vão dar resultado. Porque você tem que ser resiliente na advocacia. Se você se qualifica, se você se posiciona, cada dia vai ser melhor do que o outro. Pode não ser em PG a proporção, para quem gosta de matemática, eu sou ex-professor de matemática, mas vai ser em PA. 1 viram 2. 2. Gente, é assim que você se posiciona enquanto advogado. Então, ó, já concluindo essa primeira parte, galerinha chegando aí, Helder, Tássio Martins, Marcos Oliveira, Tassinho, dia 6, estarei lá, viu? Tô nervoso já para preparar o discurso
Vocês me botam em cada uma, viu? Mas eu gosto bastante. Queridos, fechando a primeira parte, fica aí, ó. Eu não vi um print, um comentário. Pô, professor, saudade de você, foi seu aluno não sei aonde. Vocês não me dão uma moral mais não, viu, velho? Passando pro segundo ponto da live, que muitos aí estão esperando com certeza. Hoje só pelo Instagram, tá? A gente não conseguiu pelo YouTube, deu um probleminha lá, mas depois eu vou subir. Dia 10/2 tem formatura da Oxal. Muita honra aí, convidado para participar da mesa. Estarei lá com meu discurso afiado. Queridíssimos, de improviso sempre. Para mim, fatos da semana. Eu falei dia 6, Janinho. Dia 6 é segunda. Não, dia 6 é a aula que eu vou ter com... É muita coisa, não. Eu vou trabalhar demais. Dia 6 eu tenho uma aula com o Eugécio, viu, gente? Eu vou falar isso no finalzinho, que é uma aula de prática também bem interessante, gratuita. Vou passar para vocês depois. Oh, obrigado. Tem gente aí que gosta de mim ainda. Queridíssimos, pra cá. Fatos da semana, a gente sabe, todo mundo ouviu falar desse fato. Na verdade não é da semana, o fato já tem 10 anos. Que foi a tragédia ocorrida na Boate Kiss. Meus queridos, galera do Sejais, que tragédia foi essa que acometeu a cidade de Santa Maria? Valeu, gente, galera do Múltiplo. Obrigado, Luciano. Pô, tá vendo? Quando eu peço, pelo menos você me ajuda. Eu vou pedir todo dia agora, o tempo todo. 10 anos se passaram. Aqui já fica de antemão os meus sentimentos, os meus pêsames para essas quase 1000 famílias que foram atingidas diretamente com a tragédia. Mais de 200 mortos, 600 e tantos feridos. Uma tragédia sem precedentes na história brasileira. E, de antemão, antes de fazer análise jurídica, análise humana, enquanto cidadão, também gostaria de punição para todos os envolvidos. Então, primeiro já fica meus pêsames, tenho uma relação especial, conheço algumas pessoas, enfim. Queridos, do ponto de vista jurídico, a análise agora, quem chegou aí da Boate Kiss, ó, pode jogar... Esse tema da semana é interessante, que mesmo que não é da área jurídica, consegue entender, então vou tentar ser bem básico. Primeira coisa que eu tenho que entender Vindo agora? Deu uma travadinha, ligaram aqui para mim 2 vezes. Seguimos. Ninguém preso, ninguém condenado, passado 10 anos dessa tragédia sem precedentes. Voltou. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ó, é como funciona o histórico. Desde 10 anos atrás até os dias de hoje, qual foi que rolou? Pronto, eu parei de falar, eu vi que travou. Vamos seguindo. Queridos, primeira coisa. Houve um julgamento pelo Tribunal do Júri, e aí a primeira coisa que precisa entender, quem é leigo, é o procedimento do Tribunal do Júri, como é que funciona. Voltou aí? Vamos nessa. Como é que funciona Tribunal do Júri? Por que os jurados que julgaram não foi um juiz que julgou diretamente? Para quem é leigo e para quem está começando. Primeiro, o Tribunal do Júri, gente, é o julgamento feito pelos pares. 7 pessoas comuns do povo decidem pela condenação à absolvição, grosso modo. Quando é que essas pessoas elas têm o poder de julgar? Apenas em crimes dolosos contra a vida. Então, todo crime doloso contra a vida e os seus conexos, né, tentados ou consumados, eles são julgados por esse conselho de sentença, composto de cidadãos e indivíduos comuns. É a participação popular nessa democracia. Ponto. Não vai julgar roubo, furto, estupro, vai julgar crime doloso contra a vida, como foi a acusação de homicídio. Como é que funciona o procedimento nesse julgamento do Tribunal do Júri? Tem 2 fases. A gente chama de procedimento bifásico ou escalonado. Eu tenho uma primeira fase do judicio accusazione, olha que frescura, do judicio accusazione, em que se vai analisar. Essa primeira fase é com um juiz, não tem jurado. Igualzinho, vai ouvir os acusados, as vítimas sobreviventes, as testemunhas, peritos, vai produzir prova. Nessa primeira fase do judicio accusazione, se chega a um resultado que não é definitivo. Encerra a primeira fase para a galera leiga entender, para quem está começando também. E tem uma decisão chamada decisão de pronúncia, que o juiz dá a canetada pronunciando, dizendo, ó, miséria,
Você vai ser julgado pelos jurados. É como se fosse um filtro, uma peneira antes do julgamento popular. Então eu tenho a primeira fase que já acabou. Foi considerada lícita essa primeira fase, ela valeu. Que pronunciou alguns agentes pela prática de homicídios dolosos. Depois dessa pronúncia vai ter o julgamento do plenário, que são 7 jurados sorteados, pessoas do povo, para decidir se condena, absolve, entre outras decisões. Não cabe a juízes, cabe à população. É a participação popular, é um instrumento de participação popular na democracia. Ponto. Várias críticas de várias pessoas, outros são aficionados. Paulinha fez o júri recente aí, conseguiu a absolvição, inclusive. Mas aí vem a primeira ideia. Quem julgou essa zorra, gente? Houve um desaforamento ao concurseiro concursado. Que diabo é desaforamento? Gente, em regra, vai se julgar onde ocorreu o fato. Só que prezando pela imparcialidade, percebam, uma cidade relativamente pequena, 1.000 pessoas atingidas. Imagine indiretamente quantos conheciam, quantos eram parentes. Então se entendeu, a defesa requereu, para mim com razão, o juiz decidiu, e houve o desaforamento. Para quem não entende, que desgrama é desaforamento? O julgamento foi deslocado para outro lugar por entender que naquele local específico o júri já estava propenso a uma decisão. E é a verdade. Nós somos seres humanos, não temos essa imparcialidade, essa aliabilidade necessária. Então houve o desaforamento. Primeira ideia, julgar em outro lugar. Primeiro ponto que todo mundo me manda mensagem, é o professor, eles foram pronunciados pelo quê? 4 pessoas foram pronunciadas e condenadas ao final do conselho de sentença. 2 sócios da casa, o Alessandro e o Mauro. Alessandro condenado a 22 anos e 6 meses, Mauro condenado a 19 anos e 6 meses, e 2 integrantes da banda, tá? Um auxiliar e um cantor. Marcelo, 18 anos, e Luciano, 18 anos. Então as penas foram de 22 a 18 anos. Bom, a grande discussão que muita gente me perguntou, e o que eu vejo muita gente discutindo, é com relação à tipificação ao caso. Eles foram condenados por homicídios dolosos, em tese, por dolo eventual. Primeira ideia, eu quero saber de vocês aí que estão acompanhando. Vocês concordam com a condenação inicial por dolo eventual? Antes de chegar na anulação, que é o ponto principal, tem que entender por que dolo. E aí, dolo ou culpa, gente? Muito importante isso. Perfeito, Helder. Eu confesso que a minha análise aqui é jurídica, tá, gente? Eu não consegui assistir o seriado, enfim, não gosto desse tipo de seriado, de espetacularização da tragédia. Minha análise é com base... Tive acesso à decisão de pronúncia, são quase 160 páginas. Decisão muito mal feita, a de se consignar na minha concepção, modesta concepção. Mas a grande discussão é dolo ou culpa? Diga aí, o que vocês acham? Foi dolo, foi culpa, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente? Que desgrama foi que ocorreu naquele caso ali? Eu estou começando. Estou apresentando o tema, vou falar das nulidades. Gente, entendeu a pronúncia e, consequentemente, o conselho de sentença? Por homicídios dolosos, na modalidade, Cristiano, dolo eventual. A condenação foi por 242 homicídios consumados, 242 mortos nessa tragédia, e 636 homicídios tentados. Essa foi a acusação, essa foi a condenação. Primeira pergunta que se faz, por que a pena foi baixa, então, se eu pensar em 1.000 pessoas? Fizeram um emaranhado lá, chamado concurso formal próprio, que eu não consigo visualizar também. Deram um migué. Mas é dolo mesmo? É culpa? A galerinha, mas a maioria falando que seria culpa, que não é da área jurídica, eu vou explicar melhor. Quando eu falo em elemento subjetivo, um crime pode ser cometido, grossíssimo modo, por querer e sem querer. Grosso modo. Quando eu falo em por querer, eu tenho um dolo direto, que é consciência e vontade. Eu quero matar Felipe, cante Felipe. Vou lá e mato. Isso é dolo indiscutível, é dolo direto. Só que existe também uma outra modalidade de dolo, chamado de dolo indireto, que tem o eventual e o alternativo. Discute-se aqui em especial o dolo eventual. E aqui tem um problema grande. Não tem uma definição concreta do que vem a ser dolo eventual. O artigo 18 diz que é dolo quem quer e quem assume o risco. Vocês estão de direito, você é advogado, agora aqui que está o ponto.
Eu não posso entender dolo eventual apenas como assumir risco. Porque se eu entendo o dolo eventual tão somente como assunção de um risco, eu acabo com a culpa. Pensem vocês. O indivíduo que dirige, se distrai e atropela alguém, o crime dele foi culposo. Muito embora, ao dirigir o carro, ele tenha que assumir o risco. Então, primeira ideia. Para ter o dolo eventual, na concepção tradicional, André, lembra? Ele tem que assumir o risco e não se importar com o resultado. E desprezar o resultado. Creio que o punitivismo falou mais forte aqui. Porque na verdade, a diferença é apenas de pena. Nós todos não estamos preocupados se é dolo, culpa, preterdolo, direto, eventual. Nós estamos preocupados, na verdade, no fundo, com a reação a esse fato gravíssimo. E se eu entendo que é culposo, a pena é ridícula. Se o crime é doloso, a pena é razoável. Então, primeira coisa, a galera quer que seja dolo de qualquer jeito. Não estou falando se é ou se não é ainda. Porque se for culpa, não pega nada. Mas falta tecnicidade. E aí está a grande discussão, André. Eles assumiram o risco e não se importaram com o resultado. Essa foi a tese que chegou lá e foi a tese que prevaleceu. Ela tem algumas críticas importantes. Primeiro, o que é que levaria à informação dessa assunção de risco? Várias falhas. São muitas falhas. Não tinha saída de emergência. O miserável soltou fogos de uso externo no ambiente interno. Exatamente. A espuma não era adequada. Não tinha sinalização. As pessoas impediram a saída. Ou seja, dada o grau de culpa, por assim dizer, dada a gravidade da conduta, entendeu o conselho de sentença por crime doloso. Aí vai a opinião de cara inicial, eu discordo, tá? Creio eu, na verdade, que existe uma desproporcionalidade. Vou explicar por quê. A gente acabaria com essa discussão se a gente aumentasse a pena do crime culposo, pô. Homicídio culposo tem pena de 1 a 3 anos, é ridículo, é menor que furto, caramba. E a gente só fica querendo empurrar pro dolo porque realmente é muito baixa uma pena por uma miséria dessa mãe que aconteceu. Mas tecnicamente entendo que tem algumas críticas sim. Por quê? Andréa, Grande Guerre, galerinha Duda Gomes e por aí vai. Também. Queridos, como é que eu entendo que houve a assunção de um risco e não se importou com o resultado se os 4 estavam lá dentro, gente? Primeira crítica, tá? Não é opinião ainda. Os condenados estavam lá. Então é suicídio. Estou fazendo análise jurídica, não social. Então, o primeiro ponto que quebra um pouco isso seria a ideia de desprezo de resultado, algo excessivamente subjetivo. Ou seja, essa sucessão de erros, de absurdos que ocorreram, exatamente, especialista em zorra nenhuma, a galera quer levar para o dolo simplesmente pela gravidade. Eu vou dar a minha opinião. Pela concepção tradicional disso que eu estou dizendo, de assumir risco e desprezar resultado, não me parece técnico falar em dolo eventual, muito embora entenda que a resposta do Estado deveria ser realmente drástica. Porque a partir do momento que eles estão dentro de um evento, você alegar que desprezavam isso é que eu vou falar agora, ó, André. Tecnicamente é dolo eventual, mas culpa consciente, desculpa. Tem umas teorias mais modernas, que aí foi o que se apegou. Quem quiser pesquisar, não vou poder esmiuçar porque é mais complexo. De entender o seguinte, velho, se eu entendo que dolo eventual é desprezar o resultado e culpa é se importar com o resultado, eu deixo tudo na mão, na cabeça do agente. Estou fazendo uma contracrítica, tá? Para a maioria da doutrina tradicional, não seria dolo eventual, porque mesmo assumindo o risco, se importava, tanto é que estava lá. Essa é uma teoria. Foi a que prevaleceu. Não prevaleceu. Uma teoria alemã, de inspiração alemã, só para quem quiser pesquisar, despertar curiosidade. O professor Eduardo Viana, meu orientador, tem um livro chamado Dolo como Compromisso Cognitivo. Então, ó, estou abreviando esse livrão aqui, muito interessante. Tem fundamento, tá, gente? Então, vi pouca gente falando sobre isso, mas tem um certo fundamento embasado doutrinariamente para ser dolo, tá? Não estou dizendo que é a minha opinião. Essa teoria do dolo sem vontade, o dolo como compromisso cognitivo,
ela daria margem a uma condenação por crime doloso. Por quê? Ela critica essa ideia de ser extremamente subjetivo o dolo. Porque no final das contas, quem vai dizer se importava ou não era o agente. Não pode ser algo subjetivo. Isso tem que ser analisado através de parâmetros objetivos. Ou seja, aprofundando um pouco, quem quiser depois estuda, dou indicações. O elemento essencialmente subjetivo chamado dolo, ele teria também elementos objetivos, que é justamente a linha que a Andrea está dizendo, é o domínio da situação. A partir do momento que ele tem o domínio, alguns aspectos objetivos demandariam a punição por dolo, porque dolo seria um compromisso cognitivo. Eu sei, mesmo assim eu faço. Não necessariamente vinculado ao querer ou não querer. Gente, eu estou sendo bem grosso aqui, só trazendo uma linha para quem quer se aventurar um pouco mais nesses estudos mais profundos. Não é para você que está começando, não é para você que não é da área jurídica. Então, voltando à nossa brincadeira aqui para avançar. Eu expliquei como é o procedimento bifásico. Essa primeira fase, que, gente, foram muitos envolvidos, mais de 150 pessoas, a princípios indiciadas, e aí foram quebrando o nexo causal, ó. Prefeito, vigilância pública, foram quebrando o nexo causal, no direito penal não tem responsabilidade objetiva, chegaram a 4 condenados apenas. A primeira discussão é dolo ou culpa? É o conselho de sentença, não tem que fundamentar zorra nenhuma na teoria, entendeu por dolo. Primeira crítica, a teoria tradicional entende que não seria dolo, porque estavam presentes, estando presentes seria um indicativo que não despreza o resultado, seria crime culposo, só que a pena é muito pequena. Uma saída, entre aspas, para a acusação é o dolo. O que quiser anotar? O dolo como compromisso cognitivo. É uma teoria bem mais profunda. Quem é concurseiro já vem caindo em alguns concursos mais robustos, mas seria uma ideia. Ponto. Antes de chegar na anulação, participação da defesa e da acusação. Críticas pessoais aqui, enquanto profissional, claro. Galerinha, a acusação para mim pecou em alguns pontos, pelo que eu li. Usou excessivamente esse poder acusatório, e não tem plenitude da acusação, tem plenitude da defesa. Vou falar por que daqui a pouquinho. Usou a questão do silêncio de maneira pejorativa. Mas fazendo uma meia-culpa, claro, sem ter análise ao processo, a defesa também não sei se andou bem. Analisando, claro, objetivamente os fatos. Pelo que eu vi, a tese foi de culpa consciente. Para você que está do outro lado, agora a parte aprofundando. Que zorra é culpa consciente? A culpa consciente é previsível que ocorra o resultado, ou seja, vendo de fora, todo mundo sabe que pode dar merda. Então vamos lá, eu estou dirigindo e olha o celular. Você aí de fora, no aconchego do celular, sabe que olhar o celular dirigindo pode dar merda. Então tem previsibilidade objetiva. Os outros de fora conseguem entender que é uma atividade de risco. Só que eu, naquele momento, não me ligo nisso. Seria culpa inconsciente. Na culpa consciente, não. Tem a previsibilidade, tem a previsão. Eu sei que fazendo aquilo pode dar merda, e mesmo assim eu faço, porque eu acredito que não vai ocorrer. Peraí, professor, aprofundou demais. Venha. É o caso clássico do atirador de facas do circo. Lembra? Exemplo de circo? Quem já foi no circo? Globo da Morte, que pra mim é o preferido. A gente fica naquela agonia, os caras passando de moto por um lado, por um outro, se der merda. Em tese, seria culpa consciente. Por quê? É previsível, não, é menos grave. É previsível a culpa consciente. É previsível que o resultado ocorra. Ou seja, se você olhar de fora, você vê o cara passando pela moto, pô, pode dar merda, fica apreensivo. E ele sabe que pode dar problema. Então, além da previsibilidade, tem a previsão. Tranquilo? De boa? Bem. Só que ele acredita que não vai acontecer, porque ele confia na sua habilidade. Então o cara que arruma faca, ele treina todo dia pra não dar merda. O cara que faz o Globo da Morte, todo dia ele treina pra não dar merda. E pra mim essa tese não cai bem. Conversando até com o professor Cristiano Lázaro ontem. Porque não faz sentido a tese de defesa dizer que era previsível, que eles tinham a previsão que aquela espuma podia dar merda, que aquele fogo podia explodir. Pra mim é um tiro no pé a tese de culpa consciente. Seria culpa inconsciente, não imaginou jamais que poderia dar merda. Culpa inconsciente, consciente, pra mim, perfeito, com previsão, vi pouca gente falar isso, não faz sentido. Porque quando o cara disse que colocou a espuma tendo previsão que poderia incendiar, que rumou fogo sabendo que podia dar merda, que não colocou saída, ele cai por terra
toda a sua tese de defesa. Falando em tese de defesa. E uma outra tese de defesa que poderia ser utilizada, estou na fase de aprofundamento, tá? Por aí, Helder, não posso falar isso não. Seria a tese da imputação objetiva, chamada prognose póstuma objetiva. Porra, professor, você me pega. Gente, falei que era a parte do aprofundando, tá? A gente faz básico. Prognose póstuma objetiva, é só para você copiar aí e pesquisar. Faz parte da imputação objetiva. Prognose póstuma objetiva. Póstuma é depois. Então é olhar, o juiz olhar depois, se no momento da conduta tinha como perceber que ia dar merda. E aí depende muito, tá? De cada gente. Talvez o cantor não, talvez o dono, enfim. Então seriam teses de defesas plausíveis. Eu não iria pela culpa consciente, a culpa com previsão. Eu acho que é um tiro no pé. E utilizaria a tese da prognose póstuma objetiva. Fechou? Uma aguinha. Tô me alongando hoje, né? Daqui a pouco a gente acaba. Para quem chegou aí depois, meus queridos e queridas, fizemos um primeiro tempo falando de dicas, vai estar lá, vai salvar no YouTube, hoje deu probleminha, mas a gente vai subir. E tô falando agora do caso da Boate Kiss, tá? Análise jurídica, claro. Primeiro entendemos o sistema bifásico, como é que funciona, o porquê que o jurado julgou, que culminou na decisão de pronúncia, que zorra a decisão de pronúncia, leva o povo pro júri e a população decide. Pô, lá no júri, eles foram condenados. 2021. Agora, final de 2022, aí é o ponto principal da gente, já encaminhando para o final. Queridos, existiu a anulação. Não sei se vocês acompanharam, mas o júri foi anulado. Por isso que estão soltos. Não pesa nenhuma sentença. Grande Tubinar, um abraço, irmão. Não pesa nenhuma sentença sobre ninguém. Isso é o que choca, isso é o que faz o povo ficar realmente indignado e com razão, tá? Eu faço parte também desse senso coletivo de indignação. Talvez mais impossível até. Mas aqui está o ponto principal para a gente entender que os fins não justificam os meios. Nós já vivemos na história recente do país vários e vários processos, várias operações que visavam tão somente condenar de qualquer forma, que passaram por cima de garantias e foram anuladas, o que foi também um tiro no pé. Foi exatamente o que aconteceu com esse julgamento. Analisei as decisões, o acórdão do Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia, e posso dizer tecnicamente que um sem número de arbitrariedades foram cometidas. Não tinha outra saída senão culminar na anulação. Isso é grave, porque pessoas são mobilizadas, dinheiro é gasto e profissionais agindo de maneira ilegal. Quais foram os fundamentos para anular o tribunal do júri? Ou seja, não tem nenhuma condenação válida hoje, foi anulada. Não foi discussão de dolo e culpa não, viu? Foi anulado por vícios processuais. Vou citar alguns. Primeiro, vícios os mais banais, velho. Descumprimento de regra. Regra é garantia. Não é burocracia, não é formalidade. Primeira regra descumprida, você que está aí para anotar. Lá no tribunal do júri, existe uma regra de evitar surpresa. Os jurados, sorteio de jurado, tem prazo para acontecer. E primeira coisa, artigo 413, parágrafo 1º do CPP, quem quiser. O sorteio do jurado foi uma excrescência, foi um absurdo. Rasgaram o Código Processual Penal. Foram feitos 3 sorteios e o último faltando apenas 4 dias. A lei diz, não sou eu, não é, Código Processual Penal diz que tem prazo mínimo de antecedência, 10 a 15 dias. E aí você, professor, que besteira, uma formalidade e uma zorra. Sabe por que tem prazo para o sorteio dos jurados? Para que a defesa, para que a acusação possa pesquisar sobre os jurados para entender a sua parcialidade ou imparcialidade. Então esse prazo de antecedência do sorteio é para as partes conseguirem se municiar. Porque todos têm 3 recusas injustificadas e outras tantas justificadas. Nós podemos rejeitar jurados sorteados. E vou rejeitar com base em quê? Num estudo prévio, muitas vezes. O MP tem um sistema interessante, o Cristiano Lázaro falou isso ontem na live dele, que consegue perceber até pessoas que visitaram presos e exclui. Então, o primeiro erro, o primeiro vício que deu causa à nulidade foi um sem número. Não respeitou
a regra do 413, parágrafo 1º, que exige um tempo de antecedência para o sorteio dos jurados. E aí culminou no segundo vício, esse interessante também, que ofendeu o princípio da paridade das armas. Porra, live técnica. Como assim, gente? A acusação e defesa deve ter os mesmos instrumentos. Mesmo local de fala, mesmo momento de participação. O MP não pode se valer da sua superioridade, vamos assim dizer, material, para ter mais direitos do que a defesa. Princípio básico, basilar do processo penal. Paridade de armas. Então começou com esse sorteio. Segundo, por que paridade de armas? Porque o MP teve acesso a um programinha de consulta integrada e conseguiu pesquisar a questão dos jurados, o que não foi oferecido à defesa. Então o MP ele teve muito mais condições de rejeitar ou aceitar jurados. Isso é grave, pode parecer pequeno para quem está do outro lado. Regra de jogo é garantia. Regra é fim, não é meio. O fim é ser um julgamento seguro. Terceiro vício, vou para o terceiro vício já. Que foi um vício de correlação. Aqui a citação foi mal formulada. E tem um princípio, gente, é um apanhado geral, chamado correlação. Como assim? O juiz não pode julgar fora dos pedidos. Né? Não pode julgar extra petita. Então, quando tem uma decisão de pronúncia, não pode ter uma tese nova em plenário. E o MP trouxe algumas teses novas na sua réplica. Quais teses? Trouxe a responsabilidade subsidiária por omissão. Se arvorou equivocadamente na teoria da cegueira deliberada. Então, um outro instrumento, um outro ponto que foi utilizado somando-se para anular a condenação foi justamente a violação ao princípio da correlação. O MP trouxe uma surpresa de última hora, por assim dizer, e não tem o princípio da plenitude da acusação. Tem o princípio da plenitude da defesa. Fechou? São 6, viu, velho? Quarto vício apontado pelo acórdão por maioria, o relator foi vencido, inclusive, tomou 2-1. Que é outra regra importante. Justamente em razão desse princípio da vedação da surpresa, estou acabando. Aula de processo penal. Que as provas devem ser apresentadas com antecedência, gente. Não sei se vocês sabem isso. Para garantir a imparcialidade, para garantir o contraditório, a ampla defesa, eu só posso apresentar a prova até 3 dias antes. Eu não posso chegar lá na hora com a mão e falar, surgiu agora. Não pode. Que zorra é essa? Surpresa. Então tem um trido de antecedência para a apresentação de prova. E aqui é interessante, vou aprofundar de novo. O MP apresentou, que aí foi um grande instrumento para a condenação, uma plataforma, uma maquete em 3D, um aplicativo, que mostrava o local, o suposto local, com animação, um negócio muito bem feito. Onde ele mostrava tudo o que ocorreu em 3D. Tecnologia a favor da condenação também. Justo? Só que o que foi injusto? MP deu um migué. Ele juntou certinho no prazo de 3 dias. Olha que interessante. O prazo do trido deu possibilidade. Só que essa zorra precisava de um software tão específico, tão complexo, que a defesa não conseguiu acesso tempestivamente. Então é meio que um artifício utilizado para formalmente cumprir a regra. Eu joguei a maquete 3D em 3 dias, só que as partes não tiveram acesso. Então não adianta. De novo, não é forma, é fim, é garantia. Quando eu falo tem que ser em 3 dias, não é para fraudar. Não estou dizendo que houve fraude. É para que as partes tenham acesso e a defesa não teve acesso. Mais um instrumento para anulação. E aí eu vou aprofundar. Hoje está pesado. Gente, essa imparcialidade do juiz, ela tem que ser objetiva também. É o que a gente chama de imparcialidade estética. Porra, qual foi, professor? Nunca ouvi falar dessa zorra. Você está estudando demais, professor? Claro. Que aí eu entro no quinto ponto, muito importante. Galerinha, o que mais me saltou os olhos foi que há notícias, isso está no processo, que o juiz chamou os jurados para conversar reservadamente. Não tem nenhuma previsão disso. Juiz conversar com o jurado sem a presença das partes, de MP, isso não existe. Juiz é alheio ao processo, ele é imparcial. A gente brinca, ele é a rainha da Inglaterra no tribunal do júri. Só para conduzir, não é para influenciar em zorra nenhuma. Não estou falando que ele influenciou.
E aí eu volto pro tema da imparcialidade estética também. O juiz não tem que ser imparcial apenas, tem que também parecer ser imparcial, para dar segurança ao seu julgamento. Acho que a ciência jurídica, o juiz se reunir com... Não importa o que ele tenha dito. Não estou dizendo que ele fraudou, não, jamais. Mas o mero fato de descumprir uma formalidade já macula o seu julgamento. É o que a gente chama aqui de imparcialidade estética. Ele pode não ter dito nada lá, ó, só gente, é assim que vota, mas as partes deveriam estar presentes justamente para prezar pela legalidade. E por fim, mas não menos importante, houve ainda essa excrescência, um erro aqui da acusação, que mencionou o silêncio de forma pejorativa. Gente, silêncio é um direito do acusado. A Constituição Federal, o CPP, me dá o direito de ficar em silêncio. E eu vou além. Direito é algo que eu posso exercer sem ser sancionado. Senão não é direito. É algo que eu posso exercer, repito, sem ser sancionado. Então não basta o Código Processual Penal dizer que você tem direito ao silêncio. Ele tem que ir além. Além de ter direito ao silêncio, esse silêncio não pode ser interpretado de maneira pejorativa. Esse é o ponto. Não é só dar o direito ao silêncio. Esse silêncio seu não diz nada. Vê se conhece esse ditado, ó. No processo penal, quem cala, cala. Como é? No processo penal, quem cala, cala. Não consente nem dissente. Eu não posso interpretar nada do silêncio. Do silêncio nada se faz. E a acusação utilizou-se indevidamente disso. Ela deu a entender que o silêncio seria a assunção de culpa. Isso é um vício gravíssimo em um julgamento. Isso é romper, rasgar o Código Processual Penal. Então, já me encaminhando para o final, meus queridos. A ideia foi entender, primeiro, o histórico do processo. Como começou a investigação com mais de 150 pessoas. Como o nexo causal, teoria do equivalente dos antecedentes, foi quebrando para culminar em 4 pessoas pronunciadas. Expliquei como funciona esse processo no judício accusazione, na primeira fase do procedimento bifásico, exatamente. Em seguida, nós entendemos como é que funciona o julgamento em plenário, discutimos questões de dolo ou culpa, aprofundando algumas teorias. Então, se você não acabando. Entendemos aqui por que o julgamento foi anulado. 6 vícios eu citei aqui. Primeiro, sorteio de jurados, trido de apresentação de armas, paridade de arma de provas, quesitação, silêncio, conversa reservada. E no final, foi anulado o julgamento. O trabalho inteiro de anos caiu por terra. Menos mal que a primeira fase continua lícita, só falta o plenário. O juiz até publicou, não vou ser irônico, o caso é grave, uma nota dizendo que não houve a intenção nunca, se desculpando por eventuais excessos, por dolo eventual, mas, de fato, o julgamento foi anulado e não há uma responsabilização pessoal, talvez pudesse existir, não no caso, mas em alguns casos de má-fé. Para fechar, e agora? Eu vi o antes, o durante e o agora. Tem um recurso da decisão que anulou, pendente de julgamento. 2 possibilidades para ser bem grosso. Se o recurso ministerial for provido, mantém-se a decisão, o povo volta a ser preso. Se não for provido, teremos um novo julgamento plenário, com novos jurados, com um novo conselho de sentença, que pode chegar a uma opinião diferente, não tem uma vinculação. Helder, eu consegui no Google mesmo, tanto a de pronúncia quanto a decisão do tribunal mesmo, estão bem acessíveis aí. Repito, tudo que eu disse aqui, gente, não foi com base no seriado, porque eu não assisti o seriado. Não quis assistir, primeiro que eu não gosto desse tipo de espetacularização, não gosto de assistir tragédia, a vida já é muito difícil, e não queria também me vincular às impressões do roteiro. Então minha análise aqui foi extremamente objetiva, jurídica. Claro, tenho minhas convicções pessoais, também não tenho essa alheabilidade toda, mas existe aí alguns fundamentos. Então, encaminhando para o final, mais uma vez agradecer a todos, só com algumas informações, tá, gente? Na segunda-feira, para quem quer ir atuar na advocacia criminal, teremos uma live fechada, é gratuita, mas é fechada,
como atuar em sede de delegacia criminal, massa, André, como atuar em sede de delegacia criminal com o delegado, então nada melhor do que entender como atuar na delegacia com o delegado de polícia chamado Eugésio Coutrin, na segunda-feira, no dia 6, quem quiser aí manda no inbox o link, quiser participar, e claro, sempre temos aí os nossos cursos à disposição de vocês, condições especiais, temos o curso de oratória, Fale Bem em 2 horas, curso curtinho, preço bem acessível, temos os cursos de prática e também o curso teórico Direito Penal do Zero, que eu falo bastante de dolo e culpa das teorias todas. Então, querendo aí continuar os estudos, estou à disposição. E claro, aquela pausa, vocês estão não me dando moral não, velho. Tem que fazer o print, marcar e dizer assim, ó, mais uma quarta-feira do crime. Um beijo grande, fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigado por abrir a porta da casa de vocês para me ouvir falar aqui um pouquinho. Me alonguei um pouco hoje, geralmente é mais curto, mas realmente, de fato, eram 2 temas muito importantes, né? Como conseguir mais clientes e também o fato da Boate Kiss. Beijo grande e até a próxima. Tamo junto.